Olá, meus amigos do Adventismo Vivo, sejam muito bem-vindos para mais um estudo da Bíblia por meio da lição da Escola Sabatina. É uma satisfação estar na sua companhia para juntos nós lermos a Bíblia, nós meditarmos e também conversarmos sobre o que Deus tem para nós. Neste trimestre estamos estudando sobre as parábolas de Jesus e nesta semana chegamos à lição de número 5, cujo título é Persistentes na Oração. Vamos falar de oração, esse vai ser o nosso tema. E a passagem indicada para estudo aqui na lição é Lucas capítulo 11, a partir do verso 1 até o verso 13. Vamos ver qual é a parábola que Jesus contou nessa passagem. Então, como nós vamos proceder no vídeo de hoje? Acompanhe aí na tela o nosso sumário, os tópicos que serão abordados. Número 1, leitura comentada de Lucas capítulo 11, versos 1 a 13. É o texto indicado na lição. Número 2, o propósito da oração. Vamos comentar sobre isso. Número 3 é uma pergunta: orar ou desabafar com amigos? Número 4, condições para ter a oração respondida. Número 5 também é uma questão: e se a oração não for respondida? Esses são os tópicos que nós vamos examinar hoje. Então, começando ali do número 1, vamos para a nossa leitura comentada de Lucas capítulo 11. A partir do verso 1, diz assim: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, e perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Antes de passarmos para o próximo tópico, vamos comentar aqui o que nós já lemos. O primeiro destaque que eu faço está aqui no verso 1, quando os discípulos dizem para Jesus: ensina-nos a orar. Será que os discípulos não sabiam orar? Será que entre os judeus não havia a prática da oração? Será que eles não eram instruídos nessa matéria? Claro que eram. Os judeus oravam, os judeus sabiam orar, e os discípulos, como integrantes dessa cultura, certamente tinham sido instruídos na sinagoga. Sabe de uma coisa? É interessante nós buscarmos fontes históricas de como era a oração nos tempos de Jesus ou mesmo antes dele. E há um documento histórico muito interessante chamado Kadish. O Kadish é uma série de orações rituais que eram feitas pelos judeus. Observe o texto na tela. Diz assim: exaltado e santificado seja seu grande nome, no mundo que ele criou conforme sua vontade. Que seu reino se estabeleça em sua vida e em seus dias, e na vida de toda a casa de Israel, rapidamente e em breve. E digam amém. Esse Kadish não termina aí, ele é maior, ele tem outras seções. Mas o que é interessante é que nessa oração ritualística nós podemos ver elementos que também aparecem na oração que Jesus ensinou, na oração do Pai Nosso. Por exemplo, o Kadish fala: exaltado e santificado seja o seu grande nome. E o que diz a oração do Pai Nosso? Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. O conteúdo é muito parecido, para não dizermos o mesmo. O Kadish também diz que seu reino se estabeleça. E o que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso? Venha o teu reino, ou, como diz outra versão, venha a nós o teu reino. Ou seja, a oração não era algo desconhecido para os judeus. Os tópicos de uma oração
Não eram algo que os judeus não dominassem, eles sabiam sim orar. Tanto é que a oração que Jesus ensina, ela tem várias semelhanças com esse Kadish, que era uma oração ritualística tão praticada na antiguidade. Então, o que explica esse pedido dos discípulos quando dizem para Jesus: ensina-nos a orar? Havia algo no estilo de Jesus, no jeito de Jesus, que contrastava e se mostrava superior às orações ritualísticas que eram praticadas então. Jesus orava ao Pai, Jesus demonstrava uma relação pessoal com aquele com quem ele falava na oração. Não algo distante, não um relacionamento frio, mas um verdadeiro abrir do coração. E nesse ponto eu acho interessante compartilhar aqui o comentário que nós encontramos no comentário bíblico adventista dessa passagem. Veja o que está dito lá. Os discípulos ficaram impressionados ao ouvir como Jesus orava, falando com o Pai Celestial como a um amigo. A oração dele era diferente das preces dos líderes religiosos da época, na verdade, diferente de tudo que tinham ouvido. A prece formal, expressa em frases prontas e aparentemente dirigidas a um Deus impessoal e distante, não tem a vitalidade que deveria caracterizar a oração. Esse trecho ele é muito interessante porque ele nos faz refletir sobre a nossa própria prática da oração. Como você tem orado? Como têm sido as nossas orações na igreja? Elas consistem em uma prece formal, uma prece composta de frases prontas e dirigidas a um ser impessoal ou distante, ou nossa vida de oração, ela se assemelha a conversar com um amigo, a abrir o coração a Deus como a um amigo, ou nós estamos presos demais à formalidade, às frases feitas como se estivéssemos falando uma fórmula, repetindo uma fórmula. Você já parou para pensar que muitas vezes o que nós chamamos de vida de oração é mais ou menos assim? Acordamos e dizemos: meu Deus, muito obrigado por essa noite, queira abençoar o meu dia, envia os teus anjos para me protegerem, em nome de Jesus, amém. E no almoço nós falamos assim, aquela fórmula que todo adventista repete: Senhor, muito obrigado por esse alimento, queira abençoá-lo e também as mãos que o prepararam, em nome de Jesus, amém. E quando nós vamos dormir, antes de nos deitarmos, nós falamos: Senhor, muito obrigado por esse dia, perdoa os meus pecados, me dá uma boa noite, em nome de Jesus, amém. Será que toda a vida de oração consiste nisso? Consiste em nós repetirmos as mesmas frases prontas, a mesma fórmula todas as vezes? Não, certamente não. E foi isso que chamou a atenção dos discípulos na oração de Jesus. Jesus orava com autenticidade. A oração de Jesus era uma realidade viva, era a comunicação do que havia no seu coração para o Pai, era a comunicação das suas necessidades, era o contar dos desafios que ele tinha à frente para enfrentar. Então, nós precisamos aprender aqui com os discípulos quando eles falam assim para Jesus: ensina-nos a orar. Nós também precisamos aprender a orar. Não que não saibamos os assuntos a falar com Deus, porque, como mostra o documento que eu acabei de relatar, os judeus da antiguidade sabiam os assuntos a levar para Deus, mas o que nós precisamos é de autenticidade ao falar com Deus. Precisamos vê-lo como um Pai bondoso que quer ouvir aquilo de que precisamos para nos atender, para nos ajudar. E é exatamente esse o conceito que Jesus transmite quando vai ensinar a oração do Pai Nosso. Sabe por quê? Qual é a primeira palavra ou expressão da oração? Pai Nosso.
Jesus introduz aqui uma nova forma de olhar para Deus, uma nova forma de conceber a Deus, uma nova forma de se dirigir e falar com Deus, não como um ser impessoal e distante, mas sim como alguém amoroso que está preocupado com o seu cuidado. E aqui eu faço uma relação com um texto que aparece lá no livro do profeta Isaías. Vamos lá para Isaías 57, verso 15. Eu gosto muito desse texto. Isaías 57, verso 15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Olha o que Deus diz: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Olha que bela expressão de quem é Deus. Deus é alto, é elevado, Ele é o Altíssimo, Ele habita no santo lugar, mas isso não o torna distante e impessoal, porque o texto diz: habito também com o contrito e com o abatido de espírito. A concepção dos tempos de Jesus focava muito em Deus como o alto, o elevado, o altíssimo, e não existe erro nisso. Porém, a imagem de Deus não pode ser apresentada apenas num extremo e apenas no outro. Deus também precisa ser visto como altíssimo, sim, mas aquele que também habita com um contrito de coração. E quando Jesus introduz essa oração, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, ele abrange os dois aspectos. Ele está no céu, ele está no santo lugar, ele é altíssimo, ele é elevado, mas ele também é o Pai nosso. Ele também é como o pai que está pronto para cuidar do filho e satisfazer as suas necessidades, pronto para atender aquilo de que ele precisa. Então, esses dois aspectos de que fala o profeta Isaías, eles são aqui introduzidos, eles estão na oração modelo que Jesus ensinou. Por falar em modelo, vamos também discutir sobre isso? Aqui no verso 2, Jesus fala: então ele os ensinou, quando orares, dizei assim. Então quer dizer que essa oração do Pai Nosso é para ser repetida como uma reza, como uma fórmula? Não. E por que não? Se nós formos lá para Mateus, por que nós vamos para Mateus agora? Porque aqui em Mateus capítulo 6 nós temos uma versão mais longa da oração do Pai Nosso que Jesus ensinou. E Jesus, nesse contexto de ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz assim em Mateus capítulo 6, verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Então nós não devemos usar de vãs repetições. Deus não nos ouvirá por falarmos muito. Deus é um pai, e o pai ouve o filho porque o ama. Então, não nos parece que a oração do Pai Nosso seja uma fórmula para ficar sendo repetida o tempo todo, como se a mera repetição dessa fórmula tivesse algum efeito, algum resultado místico, como se fosse um encantamento que o cristão fala, e por falar esse encantamento, essas palavras mágicas, ele recebe poder, ele recebe virtude, ele recebe graça ou algo assim. Não. Não é essa a ideia. A oração do Pai Nosso deve ser entendida como um modelo. E o que é um modelo? Ele contém os assuntos, os tópicos e a ordem pela qual nós devemos falar a Deus. Então, o que isso significa na prática? Veja como começa. Pai, santificado seja o teu nome. Então, o que significa dizer que a oração é um modelo? Que aqui Jesus está dizendo, como nós nos achegamos a Deus? A primeira coisa é reconhecê-lo como soberano, é exaltar o seu nome. Venha o teu reino. Nós também apresentamos os nossos pedidos, aqui um pedido de natureza espiritual, o pão nosso de cada dia, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Nós apresentamos as nossas necessidades materiais para Deus. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também
nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Novamente, as necessidades espirituais, principalmente de perdão, são apresentadas. Então, não quer dizer que é uma fórmula que você precisa repetir, mas sim um ensinamento de como deve ser a nossa oração. Não se prenda a fórmulas, pois fórmulas engessam a vida espiritual. A oração é uma realidade viva. Nós podemos ser autênticos com Deus. E nós só vamos crescer em poder na oração quando formos autênticos. Da mesma forma que se você quiser simular uma conversa com as outras pessoas, você não vai fazer amigos. A amizade surge da autenticidade, de como você pode se mostrar como é na presença dos outros. Da mesma forma deve ser a oração. Bem, aqui existe mais um tópico que nós podemos destacar, que é quando Jesus diz assim: venha o teu reino, ou venha a nós o teu reino. E nós já estamos falando o assunto do reino desde o início do trimestre. Falamos que existe o reino da graça e existe o reino da glória. O reino da graça é aquele que se estabelece no território do coração humano, pela implantação do princípio da graça. É o reino da graça que Jesus veio anunciar. O reino da glória é aquele que será instituído quando Jesus vier nas nuvens do céu com poder e grande glória. Na oração do Pai Nosso, quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, a qual reino nós estamos nos referindo? Bem, o assunto, ele divide opiniões, mas nos parece que aqui Jesus esteja se referindo ao reino da glória. Por quê? Novamente vamos voltar lá a Mateus capítulo 6, onde nós temos a versão mais detalhada da oração do Pai Nosso. Verso 10 diz assim, venha o teu reino. E no verso 13 é dito assim, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Note que aqui o reino é mencionado ao lado do poder e da glória. Então quer nos parecer que esse reino mencionado aqui na oração do Pai Nosso seja o reino da glória, seja o estabelecimento do reino literal aqui do Messias na terra renovada. Muito bem, agora que já fizemos a leitura comentada desses versos, vamos seguir para a parábola propriamente dita e para o coração do nosso estudo. A parábola do amigo importuno. Estamos em Lucas capítulo 11, vamos para o verso 5 agora. Disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho para oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo já estão deitados. Não posso levantar-me para te-os dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação. E lhe dará tudo o que tiver, tudo de que tiver necessidade. Vamos entender isso aqui. Por que o amigo visitante chega na casa do outro à meia-noite? Há pelo menos 2 razões, 2 explicações. A primeira delas é que naquela região do Oriente, numa época de verão, o sol é muito quente, o clima é abrasador durante o dia, então as pessoas deixam para fazer a sua viagem na parte da noite, quando o calor é menor e elas podem fazer o esforço físico da viagem com mais tranquilidade. Então seria razoável que uma viagem que se iniciou de noite, ela também terminasse aí por volta da madrugada. Outra situação pode ser que esse amigo que ia se hospedar ali na casa, ele realmente se atrasou, aconteceu alguma coisa. Bem, qual é a simbologia dessa parábola? O amigo que tem os pães para emprestar é Deus.
O amigo que pede emprestado é o pecador, é o cristão, é o penitente. E o que significa dizer eu nada tenho para oferecer? E por isso eu preciso pedir pão ao Senhor, eu preciso pedir pão ao meu amigo. Significa que a oração brota da constatação de que nós nada temos para oferecer, de que nós somos carecedores da graça e da glória de Deus. Significa que nós não nos bastamos a nós mesmos. Quando nós compreendemos isso, daí entendemos a razão da oração. Agora, quem se acha autossuficiente jamais vai ter vida de oração. Por quê? Porque pela parábola de Jesus, o pedir o pão emprestado, o orar a Deus, parte do reconhecimento de que nada temos a oferecer. O que significa dizer que o amigo chegou para importunar o outro à meia-noite? Isso mostra a disponibilidade que Deus tem para nos atender. Isso mostra a sua acessibilidade. A qualquer momento que nós clamarmos, Deus estará nos ouvindo. A lição ainda diz da circunstância. O amigo pedia pão para o outro amigo porque ele receberia alguém que estava chegando de viagem. Chegar de viagem é a circunstância. Por mais que a circunstância seja impertinente, nós também podemos orar a Deus. E aqui alguns apressados, ao lerem a parábola, dizem: então quer dizer que nós importunamos a Deus, como aquele amigo importunou o outro altas horas da noite? Não. A lição aqui da parábola não é retirada mediante comparação, mas sim por contraste. Deus não é comparado a alguém que reluta em atender aquele que está pedindo algo, mas Deus é contrastado com quem age assim. E qual é o contraste? O amigo da história responde por causa da importunação, mas Deus responde por amor. Ele está desejoso que peçamos a Ele para que Ele possa nos atender. E o relato não para por aí. Na sessão seguinte, Jesus incita os discípulos a orar. E o verso 9 diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Qual é o destaque desses versos aqui? Esses verbos, todos colocados um na sequência do outro, pedir, buscar, bater, demonstra que a atividade de oração é também uma atividade de insistência, de persistência, de constância. Não basta bater uma vez, não basta pedir uma vez. É necessário que tenhamos persistência na oração. Precisamos bater, precisamos pedir, precisamos buscar. E quando nós estamos empenhados nessa obra, daí sim nós conseguimos resultado. E Jesus, para explicar o desejo de Deus de nos atender, ele faz ainda outras comparações. Verso 11 diz assim: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará em lugar do peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Nessa semana, meu filho mais velho, ele tem 3 anos, ele veio ao escritório várias vezes. E ele vinha ao redor da minha mesa e dizia assim: papai, vamos brincar comigo? E eu respondia: não, filho, agora o pai está ocupado, eu tenho que trabalhar, tenho que terminar esses relatórios aqui. E passava-se 5 minutos, ele vinha novamente: papai, vem brincar comigo? E eu falava: agora não, filho, agora não dá. E ele fez isso 3, 4, 5 vezes. E eu fui obrigado a atendê-lo, porque mesmo relutando com as atividades do trabalho, ele é meu filho. E esse pedido infantil, tão cheio de pureza, tão singelo, comove o meu coração.
mas eu sou um pecador. E se um pedido sincero e confiante como o dele comove o meu coração de pecador, o que será que fazem as nossas súplicas ao coração de Deus, por assim dizer? Deus está desejoso de nos atender. Deus está desejoso de satisfazer as nossas necessidades verdadeiras. E Ele se compadece de nós como um pai se compadece de seu filho. É por isso que Jesus arremata da seguinte forma aqui no verso 13. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Deus está muito mais disposto a atender às nossas orações do que um pai está disposto a atender à oração de seu filho, ao pedido de seu filho, porque Deus é o pai por excelência. Ele não é um pai com um coração carnal, um pai com um coração pecador. Ele é o pai de supremo amor, de suprema bondade, de supremo cuidado. Portanto, a grande dificuldade nossa é ter essa concepção de Deus, porque Deus para nós é tantas vezes representado como um ser impessoal e distante, como um carrasco que só está nos observando, espionando para ver em qual ponto nós vamos cair, para nos flagrar em erro e nos punir. Mas Jesus apresenta a Deus como um pai que quer ouvir as nossas necessidades, um pai no qual nós podemos confiar. E nesse contexto, nós vamos então seguir para o tópico de número 2. Qual é o propósito da oração? Se Deus está desejoso de nos atender, como eu repeti várias vezes, por que então nós precisamos orar? Eu vou compartilhar agora com vocês esse texto que está no livro Parábolas de Jesus, página 69, no 4º parágrafo, e diz assim: na parábola, exatamente essa parábola que nós lemos há pouco, a parábola do amigo importuno, diz assim: na parábola, o suplicante foi repelido várias vezes. Ele grita pedindo pão e lá de dentro outro amigo diz: olha, já está tarde, eu estou dormindo. Meus filhos estão dormindo aqui, todo mundo junto. Se eu levantar para entregar o pão para você, eu vou acordar todo mundo. Imagina se os filhos dele são pequenos como o meu, como os meus que acordam chorando de madrugada e a gente tenta fazer todos os cuidados para que eles não acordem. Então, aquele amigo que estava pedindo pão, ele é enxotado várias vezes. Retomando o texto, na parábola o suplicante foi repelido várias vezes, porém não desistiu de sua intenção. Assim, nossas orações nem sempre parecem serem atendidas imediatamente. Mas Cristo ensina que não devemos cessar de orar. A oração não se destina a efetuar qualquer mudança em Deus. Deve elevar-nos à harmonia com Ele. Ao lhe fazermos alguma petição, pode ver que nos é necessário examinar o coração e arrepender-nos do pecado. Por isso, nos faz passar por dificuldades, provações e humilhações, para que vejamos o que impede em nós a operação do Espírito Santo. Que texto precioso esse, não é verdade? A oração não faz qualquer mudança em Deus. A oração faz mudança em quem? A oração faz mudança em mim mesmo. A oração faz mudança em você. A oração faz mudança em quem ora. Quem ora automaticamente é levado a examinar o coração e arrepender-se do pecado. Não é verdade? Porque você está invocando a santa presença de Deus e automaticamente a sua consciência passa a trabalhar acusando-o dos seus pecados. Ou seja, a oração promove o arrependimento. A oração nos leva ao autoexame do coração. O propósito da oração não é convencer a Deus. Eu vejo muitas pessoas usando de uma linguagem rebuscada para falar a Deus, como se fosse um advogado em uma tribuna tentando convencer o juiz com argumentos sofisticados. Essa não é a visão que Jesus ensinou sobre oração. Você deve se dirigir a Deus como um pai, uma criancinha se dirige ao seu pai.
pedindo, como disse meu filho, pai, brinque comigo, pai, vamos dar uma voltinha na rua. E Deus, que é amoroso, se compadecerá de você. Você não precisa ficar pensando em argumentos elaborados para tentar convencer a Deus, porque a oração não efetua qualquer mudança em Deus. A oração é para transformar o nosso coração, é para transformar a nossa percepção de nós mesmos e de quem é Deus. Próximo tópico, e esse aqui é muito interessante. Algumas pessoas dizem assim, ora, se aquela clássica frase adventista que nós devemos abrir o nosso coração a Deus como se estivéssemos falando com os nossos amigos, então, por que nós não falamos apenas com os nossos amigos em vez de orar a Deus? Veja esse texto que também aparece no livro Parábolas de Jesus, na página 72, e diz assim: quando surgirem perplexidades e dificuldades vos confrontarem, não espereis auxílio de homens. Essa frase pode parecer estranha e cruel para muitas pessoas. Como assim eu não posso esperar auxílio de homens? Eu não posso contar com os meus familiares e contar com os meus amigos? E o texto continua dizendo, confiai inteiramente em Deus. Note a parte em negrito agora. O costume de contar as dificuldades a outros só nos torna fracos e não lhes traz força, sobrecarrega-os com o fardo de nossas fraquezas espirituais, que não podem remediar. Meus irmãos, isso aqui é bastante sério, é bastante profundo. Quando eu conto as minhas perplexidades, quando eu compartilho os meus pecados, as minhas fraquezas com os outros, dois problemas ocorrem. Primeiro, eu não encontro solução. Pois para problemas espirituais, a solução também é espiritual, a solução é sobrenatural. Então, esse é o primeiro problema, eu estou buscando solução onde não há. Segundo problema, eu sobrecarrego os outros, eu lanço um outro fardo sobre os outros. Em vez de eu espalhar alegria, eu estou espalhando tristeza para os outros. Então, para quem eu devo contar minhas perplexidades, minhas dificuldades, o meu desespero, a minha desesperança? O meu confidente é Deus. É para Ele que eu oro, é para Ele que eu abro o meu coração, porque Ele é a fonte de todo poder. É Ele que pode me socorrer. Então veja, não busque a solução dos seus problemas onde ela não existe. Lance os seus problemas sobre Jesus. Ele é o portador de fardos. Ele é capaz de carregar os seus fardos e colocar sobre você um jugo leve, suave e te dar alegria. Não lance sombras sobre a vida dos outros. Conte os seus problemas em oração para Deus. E assim você vai encontrar a solução. Próximo assunto aqui. Condições para a oração ser atendida. Existem condições? Como que funciona isso? Veja também outro texto do livro Parábolas de Jesus. Há condições para o cumprimento das promessas de Deus, e a oração nunca pode substituir o dever. Medite nessa frase. O que significa? A oração nunca pode substituir o dever. O que isso significa? Se Deus me deu um dever, se Deus me deu uma ordem, e eu deixei de executar aquilo que Deus mandou, não adianta eu orar para Deus querendo o resultado. Por quê? Porque a oração não substitui o dever. E existe uma sequência de versos para embasar isso. Se me amardes, diz Cristo, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Agora note a parte em negrito. Aqueles que apresentam suas petições a Deus, reivindicando sua promessa, enquanto não satisfazem as condições, ofendem a Jeová. O assunto é sério. Se nós buscamos a Deus sem satisfazer as condições, nós o estamos ofendendo. Apresentam o nome de Cristo como autoridade para o cumprimento da promessa, porém não fazem aquilo que demonstraria fé em Cristo
e amor a Ele. Então, com base nisso, já entendemos que existem condições, a oração não substitui o dever. Vamos buscar agora textos bíblicos que ilustram essas condições. E o primeiro desses textos está lá em Provérbios, capítulo 28, verso 9, que tem o mesmo sentido do que nós acabamos de ler. Provérbios 28, 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Sim, se nós estamos vivendo uma vida de rebelião, se nós estamos pecando abertamente, pecado de mão levantada, nós vamos orar pedindo a proteção de Deus? Nós vamos orar pedindo que Deus nos ajude a conquistar isto ou aquilo? Não. Isso será abominável a Deus. Qual é a oração que uma pessoa que está numa situação de rebeldia pode fazer a Deus e essa oração será ouvida? É a oração de pedido de perdão. É a oração pedindo forças para mudar de vida. Essa oração não é abominável. Essa é a oração que Deus quer receber e uma oração que Ele vai atender. Mas se uma pessoa vive abertamente em rebelião e pleiteia as bênçãos de Deus, isso é abominável. Próxima condição para a oração ser atendida está lá em Marcos capítulo 11, verso 25, e diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, se alguém nos ofendeu, se alguém nos magoou, e nós estamos guardando ressentimento, nós estamos alimentando aquela mágoa, nós precisamos resolver isso, nós precisamos perdoar o nosso desafeto para que a nossa oração seja atendida e para que Deus atenda ao nosso próprio pedido de perdão a Ele. Perdoar os nossos inimigos, os nossos ofensores, é uma condição para a nossa oração ser atendida. Próxima condição está lá na primeira carta de João, capítulo 5, verso 14, e diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Esse verso é muito poderoso. Ele diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Atendida essa condição, nós teremos a nossa oração respondida. Agora, na prática, o que é orar segundo a vontade de Deus? Vamos examinar alguns textos para entender isso melhor. E eu vou agora lá para o livro de Tiago. Tiago, capítulo 4, verso 3. Aqui nós já vamos encontrar um bom subsídio para entender esse verso de maneira mais concreta. Tiago, capítulo 4, verso 3 diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Veja bem, se o que eu estou pedindo a Deus é para esbanjar com os meus prazeres na minha satisfação pessoal, o texto diz que eu estou pedindo mal e que eu não vou receber. Por quê? Neste caso, eu estou pedindo segundo a minha vontade, para os meus propósitos egoístas, e não segundo a vontade de Deus e para a sua glória. Portanto, esse texto aqui nos conduz à seguinte reflexão: qual é o motivo por trás dos pedidos que eu faço a Deus? Eu estou pedindo a Deus mais habilidades para que eu sirva melhor na obra dele? Ou eu estou pedindo mais habilidades a Deus para que eu me destaque no mercado de trabalho, ganhe mais dinheiro, viva uma vida mais luxuosa, faça viagens, compre roupas caras? Qual é o motivo das minhas ações? Se a minha motivação é para esbanjar com prazeres, então eu estou pedindo mal, não estou pedindo conforme a vontade de Deus e não serei atendido. Próximo texto, vamos lá para Mateus capítulo 26, verso 39. Aqui são palavras de Jesus quando ele estava para ser crucificado. Mateus 26, 39 diz assim:
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu pai, se possível passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Que belo exemplo do que é orar segundo a vontade de Deus. Jesus apresentou sua petição ao Pai. Ora, eu quero ser poupado desse sofrimento terrível. Mas, Senhor, se o plano do Senhor é outro, que prevaleça o plano do Senhor. E aqui nós podemos tirar um grande exemplo para a nossa vida. Nós podemos sim dizer: Senhor, meus planos são esses, eu gostaria disso, mas se isso não está conformado com a tua vontade, duas coisas. Primeiro, que prevaleça a tua vontade. Segundo, me ajude a entender a tua vontade para que eu possa me conformar mais ainda com ela. É desse jeito que nós devemos orar, imitando a maneira como Jesus se dirigiu aqui para o seu Pai. Vamos agora para o próximo texto, Lucas capítulo 11, verso 13, que é o texto que nós já lemos, indicado aqui pela própria lição. Lucas 11, 13 diz: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O que está escrito na sua Bíblia? Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, o que Deus está pronto para nos dar? Deus está pronto para nos dar o Espírito Santo. O Espírito Santo que vai trabalhar na nossa mente, avivando a nossa percepção do pecado, avivando o senso de santidade de Deus e mostrando o abismo que existe entre nós e a necessidade de formação de um caráter puro. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Qual outra obra o Espírito Santo vai fazer? Nos dá uma capacitação sobrenatural para nós pregarmos. Isso aqui Deus está pronto para dar. A questão é: nós temos pedido isso a Deus ou nós estamos preocupados em bens materiais, ou nós estamos mais preocupados em posição de sucesso e de destaque na sociedade para sermos louvados, para que o nosso nome se torne grande e conhecido? Entende o que é orar segundo a vontade de Deus? O que Deus quer dar para você? Deus quer dar o Espírito Santo, mas a gente ora pelo quê? A gente ora por prosperidade material. Não que seja errado orar por prosperidade material, mas se o nosso foco é constantemente esse, nós não percebemos qual é o plano de Deus. O que Deus deseja nos conceder é o Espírito Santo. Sabe, existem diversos tipos de pedidos. Eu tenho meu próprio negócio e eu oro para que Deus abençoe o meu negócio. E pode ser que Deus abençoe, pode ser que Deus se mostre indiferente, pode ser que Deus abençoe em grande medida, em pequena medida, ou pode ser que apesar de todos os meus esforços, Deus determine que o meu negócio não vai prosperar. Não sei. Ele pode responder rápido, ele pode responder de maneira lenta, demorada. Porém, existe um tipo de pedido que Deus sempre responde, e responde imediatamente. Um exemplo é o pedido por perdão. Deus responde imediatamente. Assim que você ora, você é imediatamente perdoado e justificado pela fé. Outro pedido que Deus responde de forma positiva e de forma imediata é o pedido de força na luta contra o pecado. Você dobrar seus joelhos e falar: Senhor, eu estou sendo fortemente tentado nesse ponto. Manda um anjo forte aqui para iluminar o meu ambiente, para me guardar, para espantar os anjos de Satanás do meu redor. Me dá força moral, Senhor, para eu resistir a essa tentação. Esse tipo de oração Deus responde de forma positiva e de forma imediata. Agora, outros tipos de pedido recebem outros tipos de tratamento. É aí que nós entramos no outro tópico, que é o seguinte: e se a minha oração não for respondida? Bem, pode ser que a não resposta à sua oração, ou a resposta em forma de não,
seja uma bênção para você, porque você pediu mal. E se aquilo que você pediu fosse concedido, seria para a sua ruína, seria para a sua destruição. Mas também existe um segundo ponto que ele é até mais profundo, que é o seguinte: talvez Deus não atenda o seu pedido para que a glória de Deus se manifeste na sua situação de fragilidade. E aqui eu me lembro da história de Lázaro. Lázaro ficou doente e mandaram mensageiros para Jesus. Jesus, o Senhor já curou tanta gente, curar Lázaro vai ser muito fácil. E Jesus não vem, Jesus atrasa, Jesus demora a dar uma resposta propositalmente. E ao chegar lá, Marta se dirige a Jesus e diz: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. E o que Jesus havia já dito para os seus discípulos? Essa enfermidade não é para a morte, mas para que nele se manifeste a glória de Deus. Essa história ilustra porque muitas vezes Deus não atende algumas orações, para que, pela situação de fragilidade, a glória de Deus possa se manifestar. Esse é o conceito que o apóstolo Paulo expressou lá na sua segunda carta aos Coríntios. Vamos ler esse texto? 2 Coríntios capítulo 12, versos 7 a 9 diz assim: E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Esse espinho na carne de Paulo provavelmente era um problema de visão, uma catarata, uma dificuldade de enxergar, algo assim. E Paulo diz que essa condição foi dada a ele para que ele não se ensoberbecesse. E com essa fragilidade, com esse sofrimento, com esse incômodo, olha o que ele escreve na continuação do texto. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Esse verso é muito bonito. Ele nos revela e ensina que muitas vezes Deus pode não responder às nossas orações no momento em que nós queremos, porque a condição de fragilidade, a condição de sofrimento, pode ser aquela em que perfeitamente vai se manifestar a glória de Deus, em que o poder de Deus se mostrará perfeito diante da fraqueza. Portanto, se você tem orado, se você tem intercedido por alguém, não desanime. O poder de Deus se manifestará de uma forma ou de outra, seja atendendo a sua oração, seja mantendo a situação de fragilidade para que o poder de Deus se manifeste de forma ainda mais perfeita. Lembre-se da lição da parábola, devemos persistir, é necessário bater, buscar e pedir. E quando nós tivermos essa persistência na oração, nós vamos colher os resultados. Porque o Pai Celestial é bondoso, amoroso, quer o nosso bem, Ele quer resolver as nossas necessidades. Ao ver tudo isso, estudamos a teoria da oração, a teoria de falar com Deus. Mas eu não poderia encerrar o vídeo sem partirmos para o lado prático. E no lado prático eu quero fazer um apelo para você. Agora que nós já vimos vários versos da Bíblia sobre oração, eu preciso indagar. Como está a sua vida de oração? Será que o que você chama de vida de oração é uma repetição de frases feitas, de fórmulas? Falta autenticidade a você? As suas orações são uma realidade viva de comunicação com Deus? Ou não? Sabe, eu gostaria de ler a letra daquele hino
que fala sobre oração, hino 425, estou aqui com o inário antigo, que diz assim: que tempo já faz que falaste com Deus, contando os segredos da alma? Quanto tempo faz em que você verdadeiramente fez uma oração autêntica e contou a Deus os segredos da alma? Não adianta vermos toda essa teoria, relacionarmos todos os versos que lemos, se a prática da oração não for executada. Que tempo já faz que oraste ao Senhor e de joelhos ouviste-lhe a voz? Quando foi a última vez que você experimentou essa comunhão profunda com Deus na oração? Que tempo já faz que não andas com Deus deixando guiar tua vida? Na oração autêntica, nós confessamos a Deus que não sabemos como conduzir a nossa vida. E nós dizemos como Salomão falou com Deus: eu sou como um menino, eu não sei entrar nem sair. Preciso que o Senhor me mostre o que o Senhor espera de mim neste dia, nesta manhã. Me conduza, Senhor. É por isso que a música fala: que tempo já faz que não andas com Deus deixando guiar a tua vida. Quando nós oramos, nós estamos exatamente falando isso: Senhor, guia a minha vida, porque eu mesmo não sei guiar. Eu sou como um menino que não sei entrar nem sair. E a primeira estrofe termina dizendo assim: teu amigo quer dar-te poder, tu precisas sentir seu amor. Esse é o convite e o apelo que eu faço para você. Não deixe ficar afastado de Deus por tanto tempo. O vídeo vai acabar agora. Ajoelhe-se no seu quarto, num lugar privado, e abra o seu coração e conte a Deus os segredos da alma e renove a sua aliança com Ele. E se você é incapaz de enxergar a Deus como um Pai amoroso e cuidadoso, peça que Ele efetue essa transformação na sua mente, porque, como diz o hino, tu precisas sentir seu amor. Reaqueça essa relação que está esfriada por meio da oração. Nesse propósito, que Deus abençoe você, sua vida, e nos vemos no próximo estudo na semana que vem. Até lá!